Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Scusselcast. Que bom ter você aqui conosco em mais um episódio. Antes de mais nada, eu quero te pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do Scusselcast no YouTube e Spotify, ativar o sininho das notificações e também dar uma passadinha lá no nosso Instagram do Scusselcast e nos segue. Dessa forma, você vai estar sempre atualizado de todo o novo conteúdo que nós disponibilizarmos. Eu quero também fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Rede de Hotéis da Londer, Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, Lojas Cadoro, Ourives Materiais de Construção, ou melhor, Ourives Casa dos Reparos, mas lá também tem materiais de construção, Stariarte Móveis e Decorações. Estes são os nossos apoiadores, patrocinadores e que nos ajudam a trazer sempre conteúdos legais com convidados especiais. Nós também temos decorando e ambientando o estúdio do Scusselcast as obras do escultor Bento Gonçalvense Mauri Menegoto Ugoto, e elas estão sobre a nossa bancada. O meu convidado de hoje é médico pneumologista, Dr. Alexandre Pressi. Que prazer te ter aqui conosco, Alexandre. Pô, show. Eu te chamo de Alexandre de Pressi. Como preferir, tanto faz. Tá bem. Obrigado pelo convite, é sempre uma honra e é uma alegria sempre poder compartilhar essa troca de informações e ainda mais alguém conhecido como o teu caso, é melhor ainda, que nos gratifica bastante. Muito, muito obrigado. Legal, bacana, Pressi, bacana. Quantos anos de profissão já? Cara, o ano que vem fecham 30 já. 30 anos. Eu formei em 94, eu fiz a minha caminhada toda em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Comecei lá como acadêmico da URGS, né? Passei na Universidade Federal. E depois o quartel me chamou, vim para Bento, fui primeiro tenente aqui em Bento no ano de 95. Em 96, 7, 8 voltei para o Clínicas para fazer pneumologia, que é a minha área de atuação mais importante hoje. Certo. Ficou um ano ali no quartel, então. Fiquei um ano no quartel aqui em Bento. Legal, bacana. Bem bacana. Rever muitos amigos aí. Eu entrei um ano depois. Eu fui servir aqui o quartel, 96. Turma de 96. Tu já tinha ido embora dali. De janeiro de 96 eu me despedi. Tá Exato. Certo. Me diz uma coisa, tu tem especializações na área da pneumologia? Sim, eu sou médico pneumologista de adultos e crianças, e eu faço também a medicina do sono, então eu sou titulado em medicina do sono, que é uma área que somente 4 especialidades podem exercer por enquanto, que é a neurologia, a psiquiatria, a pneumologia, que é a minha área, e a otorrinolaringologia. Então eu fiz prova, agora sou titulado, e eu sou também fibrobroncoscopista. Né? Pouca gente conhece essa área, mas é como se fosse aquela endoscopia digestiva que todo mundo já ouviu falar ou já fez, só que é para a árvore respiratória, né? E curiosidade, eu não conhecia a endoscopia. A gente pode até fazer ela acordada. Hoje em dia não se faz mais acordado, né? Mas eu lembro que eu fiz ela acordada. No caso do pulmão, dá para fazer? Tem que ser sedado ou não? Não, fiz para muitos pacientes acordados também. Poxa, mais desconfortável porque a gente entra pela boca ou pelo nariz com o aparelho e invade a árvore respiratória. Certo. Como a gente passa, claro, pelas cordas vocais, a pessoa não consegue falar. Dá uma sensação de falta de ar porque a gente está com uma mangueira lá dentro, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu uso um sedativo e um medicamento para a pessoa esquecer o que aconteceu, né? Mas geralmente a pessoa não dorme, porque eu posso solicitar para ela fazer sons. Quando eu vou entrar na árvore respiratória, diz A, diz E, diz I, ou seja, eu vou guiando, então eu consigo executar o procedimento mais fácil. Tá bem. Então tu tem 3 especialidades, né? Qual é a principal causa, assim, os principais problemas respiratórios pelos quais as pessoas te procuram? Claro que agora tem a questão do sono que tu falou, né? E aí eu já vou emendar uma segunda pergunta. Os problemas relacionados ao sono, a dificuldade de dormir, a apneia, é considerado um problema respiratório também? Sim. Por quê? Na verdade, se a gente falar de insônia, a insônia em si, que é não conseguir dormir, a gente pode dividir na insônia inicial, é o cara que não consegue dormir. A insônia de manutenção é aquele paciente que acorda 2, 3 horas da manhã e permanece 2 horas, 3 para conseguir pegar no sono de novo. E o despertar precoce, aquele cara que pega no sono, acorda às 4 da manhã e não consegue mais dormir.
Então, esse é um problema basicamente neurológico ou comportamental. Excesso de mídias, hábitos irregulares, alimentação inadequada na hora de dormir e tal. Os problemas respiratórios do sono, ronco e apneia, são os principais. Então, quem me procura ou é o casal que não consegue dormir junto, porque um dos dois ronca demais e está dificultando a vida do casal, um tem que dormir na sala ou dormir no outro quarto, ou aquele paciente que ronca tanto, tem apneia e tem uma hipersonolência diurna. É o cara que em momentos monótonos, por exemplo, o cara está assistindo um filme, está numa palestra, está na missa e está lá pescando, né? O padre falando e o cara... porque ele não dormiu bem à noite. Ele acha que dormiu. É isso que eu ia te pedir. Ele não sabe. É um não dormir inconsciente, digamos assim. Por quê? O cara dormiu lá das 10 às 6 da manhã, 8 horas. Certo. Só que o que aconteceu? Como ele tem aquelas apneias durante a noite, ele tem o chamado microdespertar. Ele não acorda, mas o cérebro sim. Com isso, ele não consegue aprofundar o sono dele. Ele fica num sono superficial. Quando ele vai aprofundar o sono, ele ronca e o cérebro microdesperta. Poxa vida. Ele não tem aquela continuidade. E com isso, ele acorda cansado, dor de cabeça e sono. Vai dirigir para a praia, o cara tem que tomar café, toma energético, lava os olhos, põe som, ar-condicionado frio para não dormir. E é muito frequente, muito mais comum que a gente imagina. Eu não pensei que fosse tão... Na verdade, é a principal causa de acidente de trânsito. Poxa vida, cara. É muito mais do que álcool. Sabe aquela piscada que o cara tá, né, sonolento, acordou de manhã e vai partir, não dormiu o suficiente, tá tarde da noite, depois do almoço, aquela piscadinha que o cara acha que vai durar um segundo e quando vê, atravessou a pista. Ou como que o motorista de ônibus caiu no penhasco? Ah, se perdeu. Não, geralmente ele pegou no sono, ele não fez a curva. Pode ver que é quase sempre numa situação dessas, né? Certo. Então é muito frequente isso. E como fazer para detectar isso? Porque a pessoa daqui a pouco ela não se dá conta que é em função dela não dormir ou dela ter uma apneia. Isso. Como que detecta isso? Qual é o ponto de partida que a pessoa diz, não, eu estou cansado, eu tenho que procurar a clínica do sono, é isso? Clínica do sono. Tenho que procurar a clínica do sono. Ou ela faz alguns outros exames que ela acaba descobrindo que é isso? Como é que funciona o diagnóstico? São situações diferentes. Companheiro que diz, olha, tá roncando demais, não tá dormindo. Essa é uma. Muitas vezes o cara vem por ronco só para poder dormir junto e a gente acaba diagnosticando a apneia junto. Certo. Outras vezes o companheiro observa o sono e diz, poxa, mas o cara vai morrer. Né? Ele chega a parar de respirar 12, 15, 20 segundos que eu consigo enxergar isso. Tá louco. Bem frequente isso acontecer. Outra situação. O cardiologista atende o cara e o cara está com uma pressão alta que não está difícil de conseguir controlar com medicamentos. Causa principal, a apneia do sono. Aí, sem tratar o sono, ele vai acrescentando medicamentos e mesmo assim a pressão não estabiliza. Então, ou é algum colega médico que se deu conta porque tem arritmia cardíaca, porque tem uma insônia, tem sonambulismo. Opa, vamos no médico do sono fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo. E o diagnóstico a gente faz por 2 métodos diferentes, assim. Um deles é um simplificado que é feito em casa. O paciente leva um aparelho para casa, que tem uma cinta elástica, que detecta o movimento respiratório, ou seja, eu sei quando ele para ou não de respirar. O sensor, famoso sensor da época do Covid, o oxímetro, que detecta a frequência cardíaca e a saturação na madrugada, ou seja, o cara parou de respirar, o que acontece com o oxigênio? Cai. Lá embaixo. Então eu consigo, de forma sincrônica, observar. Parou a cinta, parou a ventilação, o oxigênio caiu. Eu tenho certeza que ele está tendo apneia. Por quê? São sensores diferentes, né? Um fica aqui, que detecta a passagem ou não de ar. E outro é no sangue, que detectou, é o oxímetro aqui. Que é o oxímetro. Então esse é o método simplificado. Na clínica é chamado Gold Standard, né? Que é o padrão ouro do diagnóstico. É bem mais complexo. Eu coloco lá os sensores cerebrais. Aí ele fica lá, ele vai lá e passa uma noite na clínica, eu na tenho tua 4 clínica. leitos aqui em Bento e 2 em Garibaldi, né? Então, ele passa a noite lá, são quartos individuais, né? Tem um banheiro na frente, quer dizer, pô, vou lá, quero ir no banheiro, tô cheio de fio. Tudo preparado para isso, a gente já sabe que isso vai acontecer. E o que acontece? A gente coloca os eletrodos cerebrais para eu saber o quê? Se ele está no estágio 1, no estágio 2 ou no estágio 3 de sono. Ou se está sonhando, tendo pesadelos, que é o sono REM.
Então eu detecto todo o estágio dele das 10, 10 e meia da noite até as 6 e meia da manhã. A gente chama macroestrutura do sono. Depois, quando o cara acorda de manhã, tem cafezinho da manhã esperando ele. Todo mundo pede isso. Sério? Todo mundo chega, pô, vai ter um banho, vai ter um café, vai ter... Não tem. Não dá. É muita coisa. É muita coisa. Ó, tu vai tomar o café lá na padaria de É manhã. muita coisa. E além disso, o que a gente coloca? Sensor de bruxismo, sensor de movimento ocular. Diagnóstico completo, assim. Sensores nas pernas, aquele cara que chuta muito durante a noite. Ou seja, e a cinta respiratória e o sensor de ronco. É bem mais complexo, mas também me dá outros achados, como o cara que tem sonambulismo, o cara que tem arritmia cardíaca e tal. Cara, essa questão do oxímetro, né? Tu falou que se a pessoa parou de respirar, já detecta na hora. Ele detecta na hora? Não, tem um delay. Por quê? Tem que pensar o seguinte, ó. Esse sangue que está passando por aqui, ele já passou pelos pulmões. Certo. Então, demora uns 30 segundos mais ou menos. É muito fácil. Quem tem oxímetro em casa pode fazer o teste. Coloca o oxímetro no dedo, para de respirar. Conta, 30 segundos, 40 que seja. Vai estar normal. Depois desses 30, 40 segundos, o que aconteceu? O sangue passou pelos pulmões, não oxigenou, porque tu está em apneia. O coração bombeou, esse sangue tem que passar pelas artérias até chegar aqui, para ser detectada essa perda. Então, eu tenho esses 30 segundos de delay mais ou menos. É a mesma coisa se eu hiperventilar. Estou saturando 88 e eu começo a hiperventilar. 30, 40 segundos depois, a saturação começa a subir. Certo. Então, esse atraso é porque eu tenho que esperar o sangue que oxigenou chegar no sensor, que não precisa ser no dedo da mão. Pode ser no dedo do pé, pode ser aqui na orelha, em qualquer local que tenha capilares eu posso detectar essa saturação. Tá certo. E o que é a apneia especificamente? Tá, é o parar do pulmão, né? O parar de respirar. Mas qual é a causa? O que acontece com o corpo humano nesse momento? Por que disso? A gente divide a apneia em duas principais. A apneia central, que é quando o cérebro não dá o comando, que é gravíssima. Poxa vida. O cérebro não faz, porque eu não tenho que pensar no meu dia a dia. Preciso respirar para não morrer. Exato. Preciso respirar para... É automático. O cérebro manda esse comando. A apneia central é muito rara. Acontece em situações bem específicas, principalmente na infância. A gente está falando de apneia obstrutiva, que o que é? É um fechamento da musculatura respiratória. É aqui no pescoço o problema. Eu tenho desvio de septo, é isso? Não. É aqui embaixo. Ou seja, o meu movimento muscular continua. Que é o que? A glote aqui? Logo para baixo da glote, ali na faringe. Na faringe. Então, o que acontece? O comando foi dado, mulher na menopausa, flacidez da musculatura, obesidade, fecha, e aqui, quem olha, pô, o cara tá lá, ó. Mas o ar não vai. Não passa. Certo. O que o cérebro faz? O cérebro vai detectar o gás carbônico. Ou seja, eu não respirei, o meu CO2, o meu gás carbônico começa a subir. Nível tóxico. Pô, esse cara vai morrer. O cérebro se dá conta e manda o comando. Quando ele mandou o comando, o que o cara faz? Aquela situação que o pessoal se apavora, né? Só que quando acha que a pessoa está morrendo, é o contrário. É aí que o cérebro deu o comando para a pessoa não morrer, que vai acontecer a respiração. Só que se acontecer de forma cíclica, esse é o problema. A gente considera a apneia uma parada respiratória maior de 10 segundos. Parada completa, não respirou. Mas tem a chamada hipopneia, que não é uma parada. Só que ao invés da pessoa ter aquele curso completo, tem aquele curso mais lento. Superficial. Não é o suficiente para mandar oxigênio lá para os pulmões. E aí o oxímetro vai detectar essa queda igual, porque não ventilou adequadamente. Hipopneia obstrutiva. Segue o mesmo caminho da apneia, até tão importante quanto para o diagnóstico e tratamento. Mas ela acontece normalmente numa fase mais avançada da vida, na fase adulta, ou é normal, tem adolescentes, como tu falou, crianças também? Cara, eu tenho assim, ó, por exemplo, a criança, causa principal de apneia em criança, adenoides grandes e amígdalas grandes. É uma doença obstrutiva. Como é que eu sei? A criança é diferente do adulto.
Muitas crianças foram tratadas nos Estados Unidos, que foi um grande erro para eles, como aquela famosa síndrome de transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, que todo mundo conhece, né? TDAH e tal. O que é isso? A criança não tem foco durante o dia. Ela não senta na cadeira do colégio, ela não para quieta. E todo mundo dava o quê? Ritalina para a criança. Até que os caras se deram conta que a criança não dormia, que a criança roncava, babava no travesseiro. Putz, vamos operar essa criança. Tira adenoide, opera a amígdala, sumiu a doença da criança. Ou seja, era um diagnóstico equivocado. Era uma apneia do sono que estava provocando essa hiperatividade na criança. Poxa vida, cara. Muitos erros diagnósticos. Agora não acontece mais, que eles se deram conta. Claro. O adulto é o contrário. O adulto que não dorme bem, ele tem sono excessivo durante o dia. E não hiperatividade. Manifestações diferentes da mesma doença. Vou te contar o caso mais bacana que eu tenho no meu consultório. Uma adolescente de 15 anos me procurou por dor de garganta. Tá? Dor de garganta, febre, primeira consulta, foi lá com a mãe. Examinei, tinha placas, mas a adolescente não tinha queixo adequado. Sabe aquelas pessoas que têm o queixo retraído? Sei. Guria magrinha, pesando 40 e poucos quilos, adolescente, 15 anos, mas sem queixo. Perguntei por perguntar. Mas a sua filha não está com problema no colégio de concentração, não tem sono? A mãe começou a chorar e disse, putz, minha filha está sofrendo bullying no colégio. O que aconteceu? Ela tem sono excessivo, os colegas ficam gozando, achando que ela é preguiçosa, né? Ela está tomando antidepressivo, está indo no psiquiatra. E não consegue ir bem no colégio, porque ela tem sono durante o dia, tem sono de manhã e de tarde. Disse, olha, vamos fazer o teste do sono. Apneia grave. Adolescente, 15 anos, magrinha. Claro, como eu tenho o olho por ser médico do sono, nunca ninguém tinha se dado conta que poderia ser a causa dela. Outro diagnóstico inadequado, né? Ela é uma adolescente que tem depressão, tem ansiedade, tem que tomar antidepressivo. Não era nada disso. O tratamento é operar o queixo, né? Tinha a ver com o queixo ali. Total. A gente chama retrognatia, que é o queixo pequeno. Aí o bucomaxilofacial, que é o dentista, ele puxa essa mandíbula para frente e fica curada. Porém, tem que esperar os 20, 21 anos para deixar a face crescer. Instalei o famoso CPAP, que é aquele aparelho para dormir na adolescente. Achei que ela não ia usar. 15 anos, magrinha, né? 2 meses depois, volta para consulta. E aí, doutor, tchau psiquiatra, Poxa. tchau antidepressivo, um sorriso daqui até aqui, notas no colégio 9 e 10. Poxa vida, transformou a vida Nunca da mais está usando ainda. Quando ela operar a mandíbula, vai deixar de usar o CPAP. Então, só para ver como é uma CPAP doença... é um aparelho que a pessoa usa em casa para dormir toda noite. Toda noite. O CPAP vamos simplificar, é uma nebulização com água. Certo. Só que é um aparelho silencioso, claro, porque é utilizado para dormir. Então, respondendo a tua pergunta, que faixa etária? Todas. Na criança é a amígdala adenoide, na adolescência pode ser a obesidade, na mulher, na menopausa, a falta de hormônios. No adulto, com envelhecimento, aumenta a apneia e com o peso, muito. Cada 10% no aumento no peso, aumenta muito as apneias. E o tratamento é quase que unicamente com esse CPAP ou existem outras formas de tratamento para a pessoa se curar, por exemplo? Existe cura da apneia? Tem cura. Existe. Nessas doenças anatômicas, mesmo no adulto, tem amígdalas grandes, adenoides grandes, o queixo retraído. A cirurgia com otorrino, com bucomaxilo, cura a doença, desaparece. O paciente que tem apneia posicional, é aquele caso, poxa, mas meu marido ou minha esposa roncam só de barriga para cima. Faz o exame no laboratório, eu avalio isso também. Como é que é o índice de apneia? Quantas apneias tem por hora dormindo de lado e de barriga para cima? Pô, de barriga para cima tem 40, que é grave. De lado tem 5. Tratamento, dormir de lado. Então, existem técnicas que a gente usa para fazer o paciente dormir de lado. Um outro caso bem interessante no consultório, que eu atendi um paciente de 48 anos, que estava com 20 quilos acima do normal, um empresário aqui da cidade, e disse, olha, tua indicação é usar o CPAP, tu tem apneia grave. Mas eu não quero usar isso aí.
vamos perder peso? Ele se puxou, sozinho. Foi numa nutricionista, pegou a dieta e se virou, botou uma academia na casa dele, voltou 6 meses depois, 24 quilos mais magro. Sozinho. Desapareceu 48 anos. Poxa. Repetiu o exame, curado. Barbaridade. Então, às vezes, fazer uma cirurgia, fazer a perda de peso, o tratamento posicional e, às vezes, mudança de hábito. É o cara que toma álcool durante a noite, todas as noites, o vinho. É o cara que come pouco no almoço, no café da manhã e janta. Tem apneia, às vezes só mudando o hábito já melhora bastante. E outras vezes, se a pessoa tem alguma alteração de mandíbula e maxila, o próprio dentista faz um aparelho chamado DIO, dispositivo intraoral. Então esse dispositivo ele traciona a mandíbula para frente, liberando o fluxo de ar. Só para dormir, no caso. Só para dormir. Tudo isso é para dormir. Tem muitas técnicas diferentes, injetar botox, por exemplo, no céu da boca, fios de nylon no céu. Tem várias técnicas que se usa, que a fonoaudióloga também pode utilizar para apneias leves. O cara é um roncador e tem um pouco de apneia. Não vou botar um CPAP nele. Tem outras técnicas interessantes também. Agora, o cara que tem apneia grave, arritmia cardíaca, é hipertenso, é obeso, tem gordura no fígado, esteatose hepática, não. CPAP por quê? É o método mais eficaz para prevenir infarto e AVC ou derrame dormindo. Sabe aquele cara, o cara não fez nada, estava dormindo e acordou infartado. Apneia do sono. O cara acordou com AVC, com boca puxando, paralisia de um lado do meio do corpo, apneia do sono. Existe um levantamento do número de mortes relacionadas à apneia? Tem um acompanhamento, algo que diga? Hoje se faz, sim. Hoje a gente sabe que a porcentagem eu não sei te dizer, sim, tá? Mas as principais causas de eventos noturnos, infarto e AVC, que são os dois piores, hipertensão noturna e arritmia cardíaca, disparado apneia do sono. E teve um período em que se começou a detectar isso, porque eu creio que em outros anos se diz assim, morreu dormindo, morreu feliz, no caso, morreu dormindo, né? Mas eu acho que também a tua especialidade na questão do sono não deve ser algo muito... É recente. É recente, né? E eu acho que essa questão de identificar as apneias e as causas de morte no sono também não é uma coisa assim de muitos anos. Olha, eu não... Começou a se estudar o sono, digamos assim. Eu não aprendi isso na faculdade. Não existia esse diagnóstico. Poxa vida. Tá? A gente tinha a chamada síndrome de Pickwick, que era um cara obeso, mórbido, grandão, que ficava azul e parava de respirar de noite. Era o que se sabia. Depois, com o tratamento que se começou a se fazer para esses pacientes que não ventilavam bem, começaram a ver, mas o cara parou de roncar. Vamos começar a avaliar mais. Mas o cara parou de roncar e não tem mais sono durante o dia. Tem mais coisa envolvida. E aí se começou, depois da década de 80, a se estudar um pouco mais, e realmente depois da década de 90, os CPAPs começaram a aparecer. Mas o que a medicina do sono realmente tornou-se notória foi depois do ano 2000, né? Bem diferente. Por quê? Vou te dar um exemplo. Nos congressos que eu ia, a gente tinha 1 hora em 4 dias de sono. 1 aula em 4 dias. No decorrer dos congressos seguintes, agora vai ser uma manhã. Agora vai ser um dia. Começou a aumentar. Agora temos o congresso de sono. O brasileiro, o americano, o europeu, o mundial. Ou seja, 4 dias inteiros somente dedicados ao sono. Para ver como é recente mesmo isso. E deve ter muita coisa ainda para avançar nessa área também, né? Se é recente, muita coisa vai se descobrir, tem se descoberto, né? Para ver como a gente fazia pouco diagnóstico. Os pacientes sempre existiram. Vamos botar assim, há uns 15 anos, eu tinha 2 pacientes usando CPAP. 2. Hoje eu tenho mais de 800 usando CPAP. Entre isso, na clínica de Garibaldi e Bento. Isso. O paciente normalmente aqui. Eu nem tinha clínica nessa época, porque a gente nem imaginava que existia muito isso.
Então, ou seja, Foi um dos pioneiros aqui na região, né, nessa área. o laboratório do sono já tinha quando eu vim para cá. Tá. Já existia, tá? Eu decidi fazer depois essa área de atuação. Por quê? Porque se descobriu tanta doença respiratória porque era mais do domínio da neurologia na época. Aí começaram a ver, não, mas só um pouquinho. O pneumo, quem maneja a ventilação mecânica, CPAP, é o pneumo. Aí a pneumo começou a entrar de vez nessa área. E aí ficou. Então agora os pneumologistas aprendem em residência médica em sono. Faz 3 anos de pneumologia e um 4º ano em sono, se tu quiser. 1 ano só dedicado para isso. Isso é uma área muito apaixonante, né? Bacana. E um orgulho para nós, a gente estava comentando antes agora desse bate-papo, que pela primeira vez na história a gente tem o orgulho de trazer o Congresso Mundial do Sono para o Brasil, que é muito difícil a gente ter essa conquista, e vai ser no Rio de Janeiro agora, de 20 a 25 de outubro. Isso demonstra que a importância, né, da questão do sono, né? E do Brasil na medicina do sono. Que para a gente conseguir convencer os europeus, os asiáticos e os americanos virem para o Brasil para um congresso mundial, porque a gente está muito atuante, muito na frente nessa área. Então, nós estamos sendo super valorizados e estamos muito felizes com isso. O Brasil, ele é referência em várias áreas, né? Agora, pneumologia, eu não tinha essa... Também somos referência nisso. O Brasil é sensacional, cara. Pena que a administração coletiva não contribui para isso, né? Pouco incentivo. Muitos dos nossos grandes mestres tiveram que sair para fazer o doutorado, o mestrado e trazer isso para cá. A gente tem como se criar aqui. A gente tem condições, tem hospitais para isso. O Hospital de Clínicas em Porto Alegre é sensacional. A gente vai ver hospital no Rio de Janeiro, em São Paulo, de referência também em várias áreas, né? Poxa. Que legal. Tu sabe que agora, te ouvindo falar dessa questão do cérebro não dar o comando pro pulmão de que ele tem que respirar, eu agora, puxando pela memória, não são raros os eventos em que eu me acordo e com falta de ar eu digo, poxa, será que o meu corpo está esquecendo de respirar? E várias vezes já me perguntei isso. E creio que tem a ver com isso sim, cara. Porque acorda com falta de ar percebendo que não estava respirando. Exato. Nem sempre é patológico, sim, né? Claro. Às vezes é um... A pessoa bebeu, né? Foi numa festa, num jantar, comeu demais naquela noite, muito estressado, chega um dia daqueles a 1000. A gente pode ter eventos perdidos durante a noite e despertar num deles. Então, esses eventos perdidos não nos interessam em termos médicos. Agora, se começa a ficar cíclico, poxa, tu tem isso 8, 10 vezes por hora de sono, ou seja, pô, dormi 6 horas e eu tive nessas 6 horas ali 60 eventos. Poxa, 10 eventos por hora, pô, eu já começo a me preocupar. Tem alguma coisa errada acontecendo. Então, nem sempre vai ser patológico. Certo. Falar um pouco que também tem a ver com pulmão, é claro, né? Mas não com sono. Quais são as principais causas dos problemas ligados à área dos pulmões, assim, as principais causas hoje de problemas? Cigarro. Cigarro. Esse é o grande inimigo mundial. Tem uma frase da Organização Mundial da Saúde que é bem impactante, de muitos anos que eles lançaram essa frase, que diz assim, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Principal causa de morte evitável no mundo. Ou seja, se eu tirar o cigarro da história da humanidade, é a melhor e mais contundente ferramenta que eu tenho para evitar mortes. Por quê? Quais são as 4 principais causas de morte hoje no mundo, tirando assassinato, acidente, do ponto de vista médico? Primeiro, infarto. Né? Infarto agudo do miocárdio é a principal causa. Segunda causa, o AVC, o derrame. Terceira causa, a doença pulmonar obstrutiva crônica, chamada DPOC, antigo enfisema pulmonar. E o câncer de pulmão. Ou seja, as 4 principais causas de morte hoje no mundo são secundárias ao cigarro. Se eu tirar o cigarro, imagina a queda que eu vou ter
na mortalidade e o aumento na expectativa de vida da população. E claro, a indústria farmacêutica, a indústria do tabaco, ela cria artimanhas e artifícios para estimular sempre o consumo. Tu deve lembrar das propagandas da Marlboro, né, que era o herói, Sim. era o cara, né, O Cavaleiro, do Cavaleiro, o cara de jet ski, eu tava vendo o cara de jet ski. da Hollywood, Hollywood, músicas sei lá. impactantes que a gente Isso escuta aí, até hoje, isso aí. bacanas. Na época não se sabia tanto do malefício, por quê? Quanto tempo vai demorar para eu fumar e eu tenho um câncer de pulmão? Pois é. 30 anos. Às vezes até mais. Até mais, ou seja, quando eles lançaram essas propagandas todas e a população, né, da década ali dos 70, 80, 60 e poucos fumava, pô, era bacana, era bonito. Ninguém sabia que ia ter enfisema, que ia ter câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de próstata por causa do cigarro. Hoje a gente sabe. E as medidas tomadas ao longo no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, impactaram de forma muito positiva nisso, viu? Tem um dado bem legal, que acho que é sempre importante divulgar, que a gente aposta pouco no Brasil sempre, né? De um total de 105 países que participaram das campanhas de combate ao tabagismo, os 2 primeiros colocados que conseguiram reduzir de forma drástica foram Turquia em primeiro e Brasil Poxa vida. em segundo. É a campanha de proibição, né, de fumar em lugar fechado, de É o mais não ter impactante. propaganda. Também, Tornar o cigarro fumar feio, né, deselegante e tal. Então, olha só o que o Brasil conseguiu, tio. Segundo lugar no mundo, né, em redução do consumo de cigarro. Só que o que a indústria está fazendo agora? Querendo enfiar a goela abaixo, Cigarro eletrônico. o cigarro eletrônico. E o cigarro Dizem que o cigarro eletrônico é menos maléfico que o outro lá. o que acontece? Qual é a propaganda que eles fazem, né? Não tem combustão completa, porque não tem a queima, então não produz tanto monóxido de carbono. Não tem alcatrão. Tem nicotina, sim, que causa dependência. Só que o que a indústria não propaga? Eles não propagam o seguinte, que é um dado extremamente importante no cigarro eletrônico. Quando tu não tem uma combustão completa, tu não queima todas as nanopartículas. Então, no cigarro, tu vai ter 1000 graus na ponta dele. Que tu vai tocar aqui, tu vai te queimar. O cigarro eletrônico varia de 350 a 450 graus ali, que é uma bateria, uma Ele tem pilha, aquecimento que também. ele aquece. Ou seja, poxa, tu não tem uma combustão completa. Tu não tem tanto monóxido de carbono, aquela fumaça tóxica. Mas o que já se sabe é que tu libera mais nanopartículas, que são mais cancerígenas. O estudo mais impactante que prova que o cigarro eletrônico é uma bomba é o seguinte. Eles avaliaram filhos de pais fumantes. Olha que dado que esse é revista bem conceituada, um estudo muito bem desenhado. Os filhos que moram em casa de pais que fumam eletrônico internam 5,2 vezes mais por problema respiratório do que os filhos que moram em pais que fumam cigarro normal. Eu não estou comparando cigarro eletrônico com não fumantes. Eu estou comparando com fumantes em casa. Normal, ou seja... Por quê? Justamente porque no cigarro normal, o que o pessoal costuma fazer? Tu traga, absorve e solta o resíduo. O que tu faz no eletrônico? Todo o resíduo tu devolve para o ambiente. Então, os estudos que eles fizeram de ambientes onde tem fumadores de eletrônico é muito mais contaminado do que no ambiente de quem fuma cigarro normal. Só que o que acontece? Ninguém sabe disso. E não é proibido. Pois é. Na minha própria casa, fiz uma janta há alguns meses atrás e tinha uns amigos meus fumando eletrônico dentro do meu salão de festas. Por quê? Nem eles sabiam, e lá o ano passado nem eu sabia direito isso. Porque a gente não sabia que esse fumo ali estava prejudicando quem estava ali. Eu estava na comemoração do... Você vendeu a ideia de que o cigarro eletrônico, que ainda se vende, que ele era inofensivo, né? Que ele não trazia malefício algum, diferente do cigarro normal, né? Não, Cara, agora trouxe uma coisa que me espanta, né? Eu não consigo crer que tem um pai
como era o meu pai, que fumava dentro de casa cigarro normal naquela época, porque era bonito, era normal, Exato. chegava ali, fumava na mesa, logo depois do almoço, do jantar. Mas o meu pai fumava Cara, durante a eu não refeição. consigo conceber que um pai, nos dias atuais, com tudo que a gente conhece sobre cigarro ainda, mesmo sendo eletrônico, fume na presença do filho em casa, dentro da sua casa. O eletrônico, sabe por quê? A mídia e a indústria tabágica venderam a ideia que é um vaporzinho. Como é que o pessoal se chama? Eu não sou fumante, eu sou um vapor. É, isso aí. Ficou um negócio bacana, vape, né? né? Que diz, é isso aí, pô, vapor. eu sou um vapor. Parece o cara, o lance da moda, né? Ou seja, eles não tinham a noção, e muitos ainda não têm, que não é um vapor, que tem essas nanopartículas ali, que tem toxinas ali. É falta de informação. É isso que está acontecendo. Tenho certeza, concordo contigo. Se a gente colocar essa situação que eu estou te falando para os pais, eles não vão mais. Cara, teve pais que compraram para os filhos cigarro eletrônico, achando que era que é uma brincadeira, que era diversão. Pois é. É isso que eu digo. Foi vendida uma ideia de que era inofensivo. E aí o vigorizado, adolescente, fumando isso aí no shopping, saída de shopping, na rua, cara. E qual é o problema? As gerações, a gente tá na 4ª geração de cigarro eletrônico já, tá? Que o primeiro ele imitava o cigarro, normal. que era pra, tô igual, só que eu posso fumar no avião, eu posso fumar, né? Porque não tinha, a princípio, o alcatrão e tal. Aí a 2ª geração já veio ele com um formato de pendrive. Pra quê? Quem que eu tenho que conquistar? O jovem eletrônico, o gurido, né? Putz, legal, parece uma pendrive, tô brincando com o negócio. A outra geração já, eles estão cada vez mais deixando mais colorido, com mais de 1000 sabores, para chamar mais atenção. Para quê? Pô, um dia tu fumou com gosto de maçã verde, no outro dia de pêssego, no outro dia de Coca-Cola, ou seja, para tu poder sempre ter um atrativo diferente. Pô, mas esse eu nunca fumei. Esse eu nunca fumei, que nem tu vai num espeto corrido, né? Tu já tá satisfeito. Pô, mas essa cara eu não comi ainda. E sem precisar, tu continua consumindo. Sabe qual é a próxima geração que eles estão querendo lançar? Tu não acredita. Heróis da Marvel. Homem de Ferro. Cara, isso é coisa Hulk, da gurizada. pra pegar 12 anos. Poxa vida. Pra pegar criança, nem adolescente. Só que isso aí, cara, é muito grave. Eu internei um paciente aqui em Bento, tem uma doença chamada EVALI, que é uma doença nova, que foi descoberta em 2019. EVALI é uma doença que é uma doença causada por vaporização, por cigarro eletrônico ou narguilé e tal. Tinha tido 4 casos descritos. Eu internei aqui em Bento um paciente, adolescente, 19 anos, na UTI, com 19 anos por intoxicação por cigarro eletrônico. Tu acredita nisso? Meu Deus do céu. Tu deve ter passado essa... Deve não, tu passou essa questão da redução do consumo de cigarros normais, né? Quando começou essas campanhas de proibição. E, naturalmente, tu sentiu uma diminuição do número de procura por doenças respiratórias no teu consultório, na tua clínica, ou ainda isso se mantém? Teve significativa, digamos assim? Ainda não. Ainda não, porque o reflexo demora muito a acontecer. Certo. Assim como a doença causada pelo cigarro, ela vai demorar muitas vezes 30 anos, as graves, o DPOC e câncer para se manifestar, a redução desses casos também vai demorar muito tempo ainda para a gente assistir. Porque todos aqueles que fumaram, eles ainda têm aquelas sequelas provocadas pelo tabagismo e vêm consultar por toque, que me perguntou antes, né? Por que te procuram da parte respiratória? Tosse. Tosse é o principal fenômeno, né? Quem tem asma, enfisema, falta de ar, o resfriado, nariz congestionado, mas tosse é o meu dia a dia. Só que o cara vem por tosse, o que tosse pode ser? Uma tosse alérgica, uma tosse de refluxo, uma tosse porque a pessoa está com uma sinusite, pode ter tuberculose, pode ter câncer, pode ter fungo. A tosse é um sintoma nada específico. Então, cabe a mim diagnosticar qual é a causa dessa tosse. Então, a gente não viu ainda essa diminuição de procura por esse motivo. Porque a gente teve agora a pandemia, que deu aquele boom de casos respiratórios, né? Que muita gente nem sabia quem era o pneumologista, né? Então, ele perguntava
Aí em 2019, quem é teu pneumologista? Não tenho pneumologista. Eu fui descobrir na pandemia. Né? E aí tu virou Muita meu gente dizia, tá, mas o que esse cara faz? Ele arruma pneu? Pneumologista? Vai saber que... Agora, claro, a gente ficou conhecido por causa da pandemia, que a gente acabou ficando mais em evidência. Mas as doenças respiratórias na nossa região, então, nem se fala. Sempre foram a principal causa de internação hospitalar, né? Porque ou a pessoa está com asma, ou pneumonia, ou bronquite, ou enfisema e tal. Cara, se o... Desculpa te chamar de cara. Por favor. Eu li uns artigos aí, até quando eu pensei na gente fazer esse bate-papo, li algumas coisas, e li um texto específico que dizia que a pessoa, mesmo fumante, se ela parou de fumar, basicamente depois de um ano o pulmão começa a se recuperar em determinados pontos dele. Isso é real mesmo, a pessoa para de fumar, ela começa depois de um certo tempo sentir... São duas situações... Apesar de ter aquela questão da abstinência... Isso, são situações diferentes. A gente sabe que quando a pessoa... bom, deixa eu falar o contrário, então. Eles fizeram um estudo com cigarro eletrônico. Tem um exame chamado espirometria, tá? Então a espirometria é um exame no qual a pessoa sopra e um computador calcula a quantidade, né, de fluxo de ar que essa pessoa tem, para ver se tem obstrução brônquica, se tem dano pulmonar. Eles fizeram um estudo agora, muito recente, que fizeram a pessoa rígida soprar e calcularam as curvas de sopro dessa pessoa. E depois dá 20 puffs no cigarro eletrônico. E 20 minutos depois de soprar, já modificava a espirometria. 20 minutos depois de quem nunca tinha utilizado, só para mostrar como já precocemente tu começa a ter alteração pulmonar. Então, se a pessoa fumou, a gente chama carga tabágica, né? A gente calcula por Massuzano. Esse é um cálculo que a gente faz na clínica. Então, se a pessoa fumou uma carteira de cigarro por dia durante um ano, a gente classifica ela como um ano maço, tá? Ou seja, se a pessoa fumou 2 carteiras por dia por um ano, então é 2. Então, fumei 30 anos de uma carteira por dia, então é 30. Então, dependendo dessa carga tabágica, a gente vai ter repercussões irreversíveis pulmonares. Mesmo parando de fumar, ela não vai mais voltar a ter o quê? Aquela elasticidade pulmonar. Pensa comigo, imagina um balão, tá? Novinho. Como é que é a parede desse balão, né? É uma borracha dura, firme. Se eu encher esse balão 10 vezes e deixar ele lá num canto, como é que ficou essa parede? Nunca mais vai ser igual, né? Então, é isso que o cigarro provoca. Ele provoca danos nessas paredes alveolares, que são as estruturas dentro dos pulmões, irreversíveis. Mas sim, parando de fumar, a gente começa já no primeiro dia a notar melhora. Diminui a frequência cardíaca do coração, a pressão começa a diminuir e coletando marcadores inflamatórios no sangue, a gente já vê essa redução com 24 horas de abstinência. Ao longo de um ano é melhor e assim progressivamente. Então, sim. Tem como recuperar. Tem como recuperar muita coisa. Então, vale a pena fazer um paciente de 76 anos parar de fumar? Vale. Já está comprovado isso. A gente já sabe. Olha só que tem um estudo bem legal que foi feito agora. Participei do congresso agora de tabagismo há pouco tempo em Curitiba, agora faz uma semana. Eu te dei uma cadeira aí que tá um negócio. Não, tá sem estresse. E olha só o estudo que eles mostraram lá. Paciente com câncer terminal que fuma. Vale a pena eu fazer ele parar de fumar? Ou fica aquele lance assim, bom, vai morrer mesmo, deixa ele se divertir até a morte? Qual é a resposta que todo mundo teria para dizer? Deixa fumar. O cara tá com câncer terminal. Ele vai sobreviver 2, 3, 6 meses, um ano. Deixa ele se divertir, vai morrer mesmo. Tu sabe que os estudos mostraram que não foi verdade isso? O paciente que parou de fumar quando descobriu que tinha câncer, muitos aspectos envolvidos. Primeiro, eu vou mostrar para os meus filhos e para os meus netos que o cigarro fez mal para mim, eu estou arrependido e não vou mais fumar. Um aspecto psicológico, e muitos seguem esse caminho. Mas o aspecto que mais chamou atenção, parando de fumar, o paciente morre com menos dor. Modifica o limiar da dor do paciente que para de fumar. Ele sofre menos no final.
Claro, tem todo aquele que acabou de falar, da abstinência, do sofrimento, da angústia. Não é simplesmente estalar os dedos e vou parar de fumar. A gente vai usar adesivos de nicotina, medicamentos para ajudar. Mas sim, sempre vale a pena parar de fumar, independente da idade, tá? Isso é indiscutível, tá bem comprovado. E sempre tem aquele cara, né? Pá, o meu avô tem 90 anos, fuma 3 carteiras por dia, nem tosse, não tem nada. Sorte dele. Como que a gente vai saber quem tem essa genética favorável? Pois é. Por enquanto não sabemos, mas vamos saber. O caminho está chegando, a gente está chegando no estudo do endotipo, né, que é a genética do paciente, ou seja, quem é o cara que vai ter câncer de intestino, que vai ter câncer de mama, a gente já sabe, né? Pô, a mãe teve câncer de mama, tu sabe o que dosar na filha para saber se ela vai ter câncer de mama também. De pulmão, a gente não sabe ainda, mas vamos chegar lá. Cara, te ouvindo falar, eu me lembro do meu falecido pai, faleceu com 46 anos. Jovem. Cigarro, né? 2 carteiras de cigarro por dia, o famoso Continental, que na época acho que era um dos piores cigarros que tinha. Fumava 2 por dia e fumava dentro de casa. Eu imagino quanta carga de toda essa química que envolve o cigarro a gente não levou para nossa vida, né? Porque fumava junto, né? Fumo passivo. Cara do céu, agora te ouvindo falar, eu fico pensando, né? Me diz uma coisa, vamos deixar um pouco o cigarro de lado aqui, né? As pessoas que estão em casa conscientizem os outros a parar de fumar. A questão do Covid foi um período muito pesado aí para ti, né? Tu enfrentou isso diretamente, tu foi um dos médicos, eu acho que mais procurados aí na cidade. Eu me lembro que quando eu te procurei ali, que eu passei pelo Covid, o teu número de atendimentos era gigantesco, né? Como foi esse período para ti, cara? A dificuldade, realmente tu teve que chegar num momento de dizer assim, eu não consigo mais atender de tanta gente que tinha no hospital, que ia te procurar no consultório, que estava em casa com o vírus. Isso foi angustiante mesmo, não poder atender. Como é que começou essa história? Quando começou a história de se propagar em março de 2020, me convidaram para dar uma palestra num colégio e eu falei, olha, pessoal, vamos se preparar, que eu acho que não vai vir coisa boa, acho que nós vamos ter que, infelizmente, cancelar as aulas, porque vai ser uma doença muito complicada, de grande disseminação. Me chamaram, parece que tá maluco, meu Deus do céu, o cara vem aqui no colégio, que os filhos estudam e, né, vem dar uma notícia dessas para nós em março. Infelizmente se confirmou mesmo a gravidade dos quadros que começaram a surgir. Nós fomos até felizardos porque demorou para chegar no Brasil. A gente assistiu, infelizmente, aquela mortalidade gigantesca na Itália, lembra? Próximo de Nova York também, que tinham aqueles caminhões frigoríficos com aqueles... Ou seja, por que aconteceu? Eles não estavam preparados e ninguém no mundo estava preparado. Quando chegou para nós, a gente conseguiu, né, se armar, né, do ponto de vista hospitalar, com estruturas melhores, respiradores melhores, número de respiradores, número de leitos, medicamentos, e a gente já estava entendendo alguma coisa da doença. Então, esse atraso nos ajudou a salvar muita gente. No começo, a história era, poxa, quem tem doença respiratória, como asma, tá perdido. Eu sou um asmático desde que eu nasci. Eu uso medicamento desde que eu me conheço por criança, todos os dias. Essas pessoas, cara. E bateu aquele medo. Eu cheguei em casa e disse, putz, vou morrer dessa história aí, porque como é que eu... via muita gente morrendo, os médicos, os enfermeiros. Como é que eu vou atender o paciente com Covid se eu sou asmático, se eu pegar eu vou morrer? Era o pensamento inicial, que deu um medo muito grande. Em mim e na minha família, eu tenho 3 filhos, né? E a minha esposa, a Mari, que é a enfermeira, que pegou junto comigo o tempo inteiro lá. À medida que foi passando, a gente diz, quer saber? Não adianta, né? É minha área, eu sou pneumologista, vou ter que encarar isso aí, não vou poder ficar... Quanto tempo eu vou ficar assim com esse receio? Eu tava muita gente me viu como um astronauta, literalmente atendendo. E aí abriu a porteira, quem tá mal vem que vamos tratar. A gente se preparou para isso e a gente vai tratar quem puder. Então aí vale esse mérito para quem vestiu essa camiseta, e não só os médicos, né? Cara, tem que agradecer a todos os colegas da pneumo, da UTI, do pronto-socorro, os clínicos, que atenderam nos postos de saúde, que atenderam nos hospitais,
Mas também quem? Cara, a técnica de enfermagem, a enfermeira, os fisioterapeutas, fonoaudiólogo, o pessoal da limpeza, que eles iam lá higienizar aquele leito de um paciente com Covid, com alto risco deles se contaminarem também, né? As secretárias que faziam essa parte burocrática, né? Lá na clínica, eu fui visto, assim, pelo meu atendimento, mas tinha lá as funcionárias que trabalham comigo. Tinha a Adriele, a Brenda, a Mária trabalhando do meu lado, o Estevão fazendo espirometria, muita gente trabalhando comigo, todos protegidos, mas com um grande risco de pegar essa doença. Claro. E que pouca gente lembrou de toda essa população, né, que ajudou intensamente ali. Então, foi um momento difícil, muitos casos tristes, né? Perdi pacientes que eu achei que eu nunca ia perder na minha vida, jovens, né? Com 44, com 50, eu tenho 52, então mais jovens do que eu, com crianças, filhos pequenos em casa, que eu conhecia, né? Que eram amigos, que foi muito difícil esse período. Mas quando alguém me pergunta, o que foi mais difícil para ti? Né? Não foi o medo de pegar, porque depois que a gente começou a atender, Tu chegou a pegar? Não peguei. Não, não peguei. nem a Mayra. A Mayra passou. A Mayra passou Covid. Então, o que aconteceu? Aquele paciente que ficava 30, 40, 50 dias internado numa UTI, os familiares não tinham acesso a esse paciente. Ele estava sozinho. Ele estava isolado lá. Quem era a ponte de ligação? Era eu, por os meus pacientes, né? Então, eu cheguei a ter 14 entubados no mesmo dia. Então, tu imagina todo dia, além de ir para o hospital num período que eu ia 4h30, 5 da manhã para poder dar conta de serviço, reservar esse tempo de ligar para a família ou passar um áudio no WhatsApp dizendo que nada mudou. E não mudava. Passava um dia, 2, 3 e continuava entubado, continuava mal. E a gente não sabia se esse paciente ia sobreviver ou não, mas o que eu tinha que dizer para a família? Não podia tirar a esperança, mas também não podia dizer que eu tinha certeza que ele ia sair caminhando de lá. Certo. Então, tu sabe que o que foi mais difícil foi permanecer 30, 40 dias falando com a mesma pessoa, com o mesmo familiar de ligação, dando notícias que não evoluíam. Que não evoluiu. Que não evoluíam. Não eram animadoras, né? Também. Até, felizmente, mais de 95% dos atendimentos, a gente pode dar a notícia, tá aqui. Tá bem. Teu familiar foi curado, vai voltar ao convívio da família. E teve esses 5% de pacientes que, infelizmente, a gente não conseguiu dar uma notícia boa. Certo. Né? Alguns já eram idosos, que iam falecer ou porque já tinham uma doença pulmonar grave, Sim. uma doença cardíaca grave ou tinham câncer. Tinha como imaginar, digamos assim, esse é um caso mais difícil. E que se não fosse pelo Covid, por algum outro motivo, iria falecer nesse ano ou no ano seguinte. Certo. Mas esses pacientes Jovens, saudáveis que não tinham por que morrer, foi o pior de tudo. Né? O mais difícil de tudo. Certo. Depois veio, né? Começou a diminuir os casos, veio a questão da vacina, né, das vacinas. Como é que tu vê a questão das vacinas? Que não só para o Covid, mas as vacinas para prevenir problemas pulmonares. Sim. Né? A vacinação foi, assim, a grande conquista mundial, viu? Porque a gente nunca mais viu falar em paralisia infantil, né? Eu conheço quem tem paralisia, que foi acometido, né, pelo vírus da polio. Quantas vezes a gente vê cachumba, rubéola, sarampo? Nunca mais. E seria doença que eu lidaria todo dia. É verdade. Graças à vacinação, né? Aquela grande crise da gripe, do influenza de 2009, lembra? Exato. Que era uma estrutura parecida, tinha a barraquinha na frente do hospital também, lembro. não tinha e tal. Então tinha toda essa estrutura montada. O que bloqueou aquela mortalidade gigantesca? A vacina contra a gripe, né? Agora, a vacina contra a influenza não trouxe aquele benefício que eu gostaria que tivesse trazido. Por quê? Viu? Porque o vírus ele mutou muito, ele se modificou com muita facilidade. Então, a vacina estava sempre chegando com atraso. Foi importante, eu me vacinei, claro, até postei fotos de quando a vacina chegou. Mas o que a gente viu? Que, na verdade, ela não conseguiu fazer o que prometiam.
Tu tem que te vacinar porque tu ama o próximo, tu ama quem tá do teu lado, teu irmão, teu amigo, teu filho. Isso com relação à influenza, né? Desculpa, Ao Covid, agora ao Covid, isso. agora Covid. Não acontece isso. A gente viu que os pacientes vacinados também transmitiam doenças. E os vacinados também adquiriam doença. Será que adquiriram doença mais leve do que os não vacinados? Não sei te dizer com certeza, viu? Embora alguns estudos queiram mostrar isso, assim, eu fico em dúvida sobre isso. Mas teve um papel importante, tinha que ser feita essa vacinação, mas de agora em diante eu não tenho uma resposta para te dar. Por quê? Será que o benefício da vacinação agora, quarta, quinta, é importante? Quarta, quinta dose já tá nisso, né? Ou os efeitos colaterais também serão importantes? Como é que eu vou saber? Eu não sei a médio e longo prazo os efeitos colaterais, porque muitas vacinas foram feitas com uma tecnologia nova. Né? A gente sabe uma segurança a curto prazo, mas a médio e longo não. Certo. Então, acho que muita coisa vai ter que ser mostrado. Eu estou indo para Milão agora, dia 9 de setembro vai começar o nosso congresso europeu, da European Respiratory Society, e vai ter essa discussão lá, né? Até onde a gente vai chegar com a vacinação. E eu vou estar lá presente, e vai ser importante eu poder ouvir o que eles vão nos transmitir sobre isso. O que tem hoje com relação à vacina do Covid? Tem uma dose única? Tem mais doses? É dose anual? O que está estabelecido com relação a isso? A partir de agora já não tem mais um protocolo. Não tem mais protocolo. Não. Por enquanto, a gente se baseia em estudos científicos, né? Então, a parte científica agora cessou, né? A gente não sabe se tem que continuar vacinando ou não, né? Eu não fui favorável à vacinação de crianças e adolescentes. Minha posição particular. Eu vacinei a minha filha de 21 e não vacinei o meu filho de 10 e a minha filha de 15. Por quê? Porque eu não fui convencido de que essas vacinas eram seguras nessas faixas etárias que estão em desenvolvimento. Por quê? Porque a gente viu que a Covid não era grave nessas duas faixas etárias, infância e adolescente. Não foram graves. A gente não atendeu, exceto raras exceções, uma criança com Covid gravíssimo, precisando de intubação, adolescentes tiveram... A taxa de contaminação também foi menor. Ou se contaminar, não tinha sintoma. Não tinha sintoma, eram sintomas brandos. Naquela época que eu peguei, eu dentro de casa, muito mal, e as minhas crianças passaram esse período todo conosco ali, nenhum sintoma, nada, absolutamente nada. E foi o que a gente viu a nível mundial, né? Que as doenças a Covid não foi grave nessas faixas etárias. Então a gente coloca numa balança, né? Uma vacina recém-lançada com uma doença grave ou não grave, e aí se decide. Não é uma unanimidade, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Certo. Dessas faixas etárias em especial. Muita gente te procura hoje com relação a sequelas do Covid, tu tem muita procura de atendimento, e quais são os principais relatos, assim, das sequelas, se é que a gente pode identificar que são relacionados ao Covid mesmo? Eu não tenho dúvidas que sim, né? Porque a gente viu crescer doenças que eram raras e começaram a aparecer de forma muito frequente no consultório. Uma delas grave, a tromboembolia pulmonar, que é a deposição de coágulos nos pulmões, que vem geralmente das veias das pernas, da coxa e tal. Possivelmente pós-Covid, né? Então foi um aumentou o caso. Muito, foi aumento geométrico. Mas isso logo depois, ou digamos assim, um ano depois? Tem casos hoje? Ainda tem. Mas a maioria das vezes pós-contaminação, naquele período de 3 a 6 meses, mas ainda estão aparecendo. Certo. Tá? Doenças cardíacas, como miocardite, uma inflamação no músculo do coração, derrame ao redor do coração, que é o derrame pericárdico. Eram situações que a gente não via tanto e a gente está vendo com muita frequência isso hoje. E os sintomas, né, como ainda a não resolução daquela anosmia, aquela perda de olfato, a disgeusia, alteração de paladar, e situações como zumbido no ouvido, tontura, perda de memória, fraqueza muscular. Então, eu não estou falando só de sequelas pulmonares, né? Hoje, para aquele paciente que cansa,
né? Poxa, eu não consigo render mais. A gente tem exames que a gente faz para poder diagnosticar isso. Tem um exame chamado difusão pulmonar de monóxido de carbono. A gente não tinha até então esse exame disponível na região nordeste do estado. Não tinha nem Bento nem Caxias. Então, nós optamos por montar uma clínica em 6 pneumologistas. Eu, o Adriano Miller, a Letícia e a Lilian de Garibaldi, o Ronaldo de Farroupilha, o Felipe de Carlos Barbosa, e nós adquirimos então um equipamento e optamos por colocar em Garibaldi esse equipamento, centralizar ali entre as cidades, que a gente consegue fazer esse diagnóstico para ver se teve dano nessa passagem de oxigênio dos pulmões para o sangue, uma sequela mais séria de quem teve Covid mais grave. Então, a gente tem, do ponto de vista cardiológico, o ecocardiograma, a ressonância magnética de coração, que tem como diagnosticar esses eventos que eu falei. Então, sim, a gente tem atendido muitos pacientes com sequelas e buscando esse diagnóstico e o tratamento para poder minimizar, se não curar, pelo menos minimizar esses efeitos pós-pandemia. Certo. Tá legal. Foi um papo muito bacana aí, podemos falar sobre vários assuntos, né? Teria muito mais coisa para falar, né? É muito extensa aí, né? Mas se a gente for ver o que é o dia a dia do pneumologista, que são as sinusites, as bronquites, a asma, a gente nem tocou no assunto. Nem falamos disso, né? Tocamos em outros assuntos, mas realmente o teu campo de atuação deve ser vasto, né? A gente pega aqui, inclusive, também uma região dessa questão do uso dos agrotóxicos para uva, para não sei o que, tem também relação com isso, enfim, os casos são muitos, né? Total. Passar a palavra para te despedir do pessoal e te agradeço aí por ter topado o desafio de ter estado conosco aqui nesse bate-papo legal, leve. Maravilha. Aí, né? Não, eu quero agradecer principalmente a ti, né, Escúcio, pela lembrança do meu nome, né? Tu falou que eu acabei te tratando, foi um prazer te tratar e uma honra estar aqui agora. Sempre que tiver qualquer assunto importante que puder levar conhecimento para a população, é sempre gratificante para nós. Porque a nossa área não é só atender a doença em si. O que a gente quer hoje é o que a gente falou da medicina do sono. Tratar o sono para o cara não dormir na direção e não matar alguém. Verdade. Evitar o tabagismo para a pessoa não ter câncer de pulmão. Então, a gente tem que agir muito na área profilática, né? Na prevenção das doenças. E esse canal aberto para nós é fundamental para dar o clique para quem está em casa, né? Poxa, eu nunca me toquei que eu posso ter essa doença. Eu não sabia que o cigarro eletrônico que o meu filho está fumando ali é prejudicial. Eu achei que era uma brincadeira. Então, obrigado a todos. Espero que gostem do nosso bate-papo, que tenha sido esclarecedor e enriquecedor, e que estou à disposição aí, cara. Muito obrigado mesmo. Legal, bacana. Se você curtiu, não deixa de dar o joinha ali, não deixa de se inscrever. O assunto foi muito bacana, tenho certeza que quem assistiu ficou até o fim vai gostar e vai compartilhar isso para outras pessoas. Fica ligado que a toda semana nós temos um assunto novo com um convidado diferente, sempre trazendo pessoas aqui da nossa região que são referências em suas áreas, né? Como é o caso do Dr. Alexandre Pressi. Os contatos dele, redes sociais, tem ali no descritivo desse vídeo, você pode encontrar e caso necessite pode procurar. Um abraço e até o próximo EscuSeuCast.